Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai começar uma série nova que é Desmistificando o Mercado Financeiro. A gente vai falar de termos do mercado financeiro que geram dúvidas, que termos que são importantes que você entenda, se aprofunde um pouco mais. E hoje o tema é justamente a inflação, tá? A inflação e os seus investimentos. Que impacto que tem, como é que você observa a inflação, como é que você faz contas com a inflação, como é que você aproveita a inflação dos seus investimentos. Tem como, sabia? E aí a gente entra aqui direto no vídeo, deixa eu me apresentar, eu sou o de Matos aqui do canal de Matos Ensina, especialista em investimentos que te ajuda a entender melhor sobre os investimentos aí, para tomar melhores decisões nos seus investimentos, e a gente vem direto aqui para a apresentação. Então, desmistificando o mercado financeiro, a inflação e seus investimentos. Seguinte, a gente vai falar aqui nesta apresentação sobre o que é inflação, por que é importante entender os impactos nos investimentos, juro real e juro nominal, índices de inflações, que índices que a gente acompanha, vantagens de entender a inflação e também como ter rentabilidades reais com certeza. O que é a rentabilidade real? É a rentabilidade que vem acima da inflação. Como é que você tem certeza que você vai ter rentabilidade real? A gente vai falar nesse vídeo. Começando aqui então, o que é inflação? Bem provável que você já saiba, mas apenas para contextualizar, a fonte específica aí do IBGE, inclusive, que é o nome dado ao aumento de preços de produtos e serviços, calculada pelos índices de preço, comumente chamados índices de inflação, tá? O IBGE comanda dois índices aqui, tá? Ele faz a pesquisa para dois índices, que é o IPCA e o INPC. O IPCA é o mais famoso. É o que normalmente a gente vê em títulos pagando isso, seja CDB, seja título do governo. Índice de preços ao consumidor amplo, tá? E aqui é Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e aqui o INPC é Índice Nacional de Preços ao Consumidor, tá? Ele não tem o amplo aí do lado, a gente já entra no detalhe dos dois. Só contextualizando aqui o IPCA, que é o principal índice de inflação aqui no Brasil hoje, aqui em janeiro fechou em janeiro em 0,54, tá? Isso aqui é um aumento, quer dizer, você tinha R$100, comprava alguma coisa no final de dezembro, tá? De 21. Passou um mês, passou janeiro, você precisa de R$100,54 para comprar as mesmas coisas. Aqui na prática é estatística, é estimativa, tá? Não são todos os produtos que têm inflação, não são todos os produtos que sofrem o mesmo reajuste dos preços. Aqui depende muito de diversos fatores, mas na prática o IPCA pega uma cesta de produtos, né? O IBGE pega uma cesta de produtos e coloca lá, isso aqui seria o que uma família que tem uma renda daqui até tanto consumiria, e esse seria o impacto da alta do preço do tomate, da alta do preço das viagens, do voo, da gasolina. Então ele faz uma estimativa. Então, via de regra aqui, você olha sempre para o IPCA com um olhar de estatística, tá? E não um olhar de certeza. Realmente, aqueles R$100 de dezembro, eu vou comprar apenas... Eu vou ter que ter R$100,54 para comprar as mesmas coisas? Muitas vezes não, tá? Então, só uma estimativa. E da mesma forma que eles sempre trazem aqui a visão do IPCA acumulada de 12 meses. Acumulado de 12 meses não é a inflação do ano, tá? A inflação do ano aqui, se a gente está em março, daqui a pouco fecha fevereiro, seria a inflação de 2 meses apenas. Aí o que acontece? Para fazer a inflação de 12 meses, ele tira 2 meses lá de 2021, por exemplo, né? E inclui os 2 meses desse ano. Então, olha sempre uma janela móvel de 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, 10,38% aqui, que acumulou somada a inflação de janeiro. E o INPC aqui do último mês, ó, 0,67, aqui também de janeiro. E aí, importante aqui, muito importante, a inflação é importante para você entender e acompanhar os seus investimentos. Por quê? Por causa disso aqui, de saber se tem ganho real, cara. Que aí vai ser a rentabilidade real versus a rentabilidade nominal. A rentabilidade nominal é o que você recebeu, por exemplo, lá. Você teve uma rentabilidade no ano de 12% em algum investimento seu, tá? Você teve uma rentabilidade de 12%. Qual foi a inflação desse período? Se a inflação tivesse sido 12%, você não ganhou nada, na prática, tá? Você só protegeu o seu capital da perda de valor. Doa quanto doer, né? Essa é a verdade, tá? Você pode ter visto lá na conta um valor aumentando lá de 10 mil para 11 mil e a inflação ter dado mais que isso, e aí os seus 11 mil não compram o que comprava os 10 mil antes. Então essa é a visão, rentabilidade real, rentabilidade nominal.
E aqui na simulação, suponha que você tem uma rentabilidade em um ano, tá? No ano não, em um ano aqui de 12% e vem uma inflação de 10%. Então a nominal é os 12, a inflação de 10, você vai ter que tirar os 10 dos 12 e vai ser aproximadamente 2%. Por que que é aproximadamente, tá? Você não pode fazer essa conta de padeiro aqui. Você tem que fazer a conta financeira. Se você quiser aprender a conta financeira, seria 1 mais a taxa inicial aqui da rentabilidade, você divide por 1 mais a taxa da inflação no ano, tá? Ou você põe 12% ou você coloca ele escrito assim, né? 0,12, da mesma forma que o 0,1. Tira 1, que você acrescentou 1 aqui apenas para fazer a redução de taxas e vai ser igual a 1,82, tá? Então é sempre assim, se a inflação estiver abaixo da sua rentabilidade nominal, como é o caso, a conta vai ser um pouco menor do que a conta de padeiro, tá? Então, ao invés de ser 2% de rentabilidade real, que talvez já estivesse bem ruim aí, você teria menos ainda, 1,82%. Isso é a diferença de rentabilidade real para rentabilidade nominal. É importante você entender que isso aí faz toda a diferença quando você vai fazer a análise dos investimentos. E agora, como a gente comentou, o IPCA, né, o principal índice aqui, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ele varia aí de 1 a 40 salários mínimos. O que é isso? Né? Seria até 48 mil reais de salário mensal. Mas o que seria isso? O IBGE faz uma estimativa. Vamos fazer as contas aqui de qual seria a cesta de produtos, né? Quais seriam os produtos que estariam aí disponíveis, aí, que seriam consumidos por famílias que ganham de um salário mínimo até 40 salários mínimos. Então é estimativo, tá? O IBGE é justamente um instituto de estatística, tá? A estatística trabalha com dados, se você não tem dados, você tem que fazer estimativas. Então, ele faz estimativas aqui de 1 a 40 salários mínimos, porque não tem como você saber todos os produtos para todas as famílias, como é que vai ser o consumo, você não consegue nem saber se as famílias vão consumir, se não vão consumir determinado produto, se está no rol de produtos que eles consomem no dia a dia. Então, é uma estimativa de 1 a 40 salários mínimos, uma cesta de produtos. O que é isso? Ah, a pessoa compra o quê? Gasolina, a pessoa compra arroz, compra uma cesta de produtos alimentícios, compra o quê? Viagens, então, também paga hotel, essas coisas assim. Ele coloca tudo isso aí no pé da letra lá, numa planilha, agrega pesos para cada indicador, tá? Ele fala, o tomate tem um peso de 0,5% na cesta total de produtos. E se o tomate teve um reajuste muito alto, esse tomate vai impactar lá no seu resultado final da inflação. Existe essa conta, então o IPCA considera aí 1 a 40 salários mínimos, que daria aí 48 mil reais, tá? Eu abri o laser aqui para ficar mais fácil onde eu estou apontando. Seria aí como se fosse 48 mil reais, até 48 mil reais, tá? Então engloba praticamente todas as famílias do Brasil. Por isso que ele é um índice mais utilizado aqui para você falar de inflação no Brasil. Por outro lado, você tem o INPC. O INPC, ele já é diferente. Ele segue a mesma lógica, mas não olha 40 salários mínimos, olha 5. Então, ele tem aí a maior parte da população brasileira, tá? Que vai ser de 1 a 5 salários mínimos. Hoje o salário mínimo tá R$ 1.212, salvo engano. Então, seria aí até R$ 6.060. Então, produtos que, teoricamente, uma família que ganha de 1 a 5 salários mínimos estão consumindo, tá? Então, você teria o INPC. O INPC não é o principal porque ele não engloba todo mundo, né? Quase todo mundo está lá no IPCA. Depois do INPC tem um indicador muito importante que é o IGPM, mas a gente é mais complicado porque o IGPM ele sofre uma influência brutal aqui do câmbio, tá? Ele é composto de 3 índices lá dentro e alguns índices são muito de exportação, então quando o câmbio sobe o IGPM dispara. A gente vai mostrar como é que está o resultado do IGPM na próxima tela, mas normalmente o IGPM ele é muito utilizado aí para contratos de aluguel. Tem um hífen aqui que eu não coloquei, tá? É IGPM e aqui ele é contratos de aluguéis, tá? Normalmente você vê isso nos contratos de aluguéis, mas o IGPM disparou muito aí no ano passado e o que a gente viu foi vários contratos de aluguéis não sendo corrigidos, especialmente aí por conta da pandemia também. Então, é o seguinte, a gente vem para a próxima tela aqui, que eu te mostro como é que está o histórico aqui. Por exemplo, indicadores econômicos, IPCA, o último de janeiro que a gente já mostrou 0,54, o de dezembro foi 0,73
em 12 meses acumulando 10,38%, tá? E INPC acumulando 10,6%. Eles estão andando bem próximos, é normal que eles andem bem próximos, tá? O que descola é o GPM, tá? Que é calculado lá pela FGV. Subiu 1,82 em janeiro, tá? Os outros aqui, ó, somando os dois, não chegam em 1,82. E ele variou 0,87 em dezembro. E aí ele acumula uma alta agora em 12 meses de 16,91%, tá? Incluindo janeiro de 22 e excluindo janeiro de 21, tá? Então você começa lá em fevereiro de 21 até janeiro de 22, você acumula 16,91%. Mas isso aqui tá até brando, tá até tranquilo perto do que estava. Porque, ó, quando estava em janeiro, acumulando aí de dezembro, né, o ano inteiro de 2021, estava dando 25,71%. Isso aqui que é gritante. Por isso que o GPM estava estourando demais e por isso também que os contratos de aluguéis não foram todos reajustados, acumulando uma alta aí de 25,71%. Mas por que caiu de 25 para 16 se o período foi só 1,82? Veja bem. 16, ó, só 25,71. Era o que estava até dezembro. Aí entrou janeiro com 1,82 e baixou de 25 para 16. Tá vendo que baixou 9 pontos percentuais aqui? O que acontece? Ele saiu o período de janeiro de 2021, que tinha sido um dos históricos máximos aí de inflação de período. Saiu janeiro de 21 e entrou um valor menor, que foi 1,82. Por isso que a gente vê aqui 16,91%. Essa primeira tela aqui, esse quadrado aqui, a gente tirou lá do site do IBGE e esse aqui direto do site da FGV. E aí o que acontece? Você tem aqui o IPCA, que é o que impacta diretamente mesmo os nossos investimentos. Inclusive você vê a presença dele aqui no Tesouro Direto. Quando você pretende investir, vai analisar os títulos do Tesouro, você tem todos esses aqui meio avermelhados aqui, que são títulos que te pagam o IPCA, que é justamente a inflação. Qual que é a promessa desses títulos aqui? Esses três primeiros aqui, ó. A promessa deles é te pagar uma rentabilidade real. O que isso quer dizer? Uma rentabilidade acima da inflação. Qual é essa rentabilidade? Está aqui do lado, ó. Por exemplo, 2026, quando eu tirei esse print aqui que foi ontem, tá 5,63% de rentabilidade real, tá? Rentabilidade que vem acima da inflação. Então, ele te paga juros reais. Então, se a inflação vier 15% nos próximos 12 meses, você vai receber os 15% mais os 5,63, tá? Isso aqui não seria 15,63, 15 mais 5,63, teria que fazer a conta financeira também. Ao invés daquela divisão que a gente fez lá, você teria que fazer uma multiplicação, tá? 1 mais o IPCA futuro vezes 1 mais essa taxa aqui. Depois você tira 1 de novo, você chega aí, se a inflação for lá nos 15%, vai ser lá para casa dos 22% de rentabilidade. Mas a gente já vai mostrar como é que tá a expectativa, tá? Na próxima tela. Não tem uma expectativa de IPCA 15%, é um exemplo bem esdrúxulo que eu trouxe aqui, só para você fixar bem aí o conhecimento. Então, os três primeiros, eles te pagam IPCA mais um juro. E esse juro é justamente um juro real, que vai vir acima da corrosão do poder de compra que a inflação provoca. E os três aqui de baixo, eles também te pagam um juro real, tá? IPCA mais uma taxa de juro real. Mas qual que é a diferença deles? Eles te pagam juros semestrais. E aqui que tem um negócio que eu expliquei em outros vídeos também. Tem um vídeo bem dedicado para esse título aqui, eu vou deixar nos cards, inclusive. Você tem que tomar cuidado com esse título, por quê? Porque ele te paga juros semestrais, e se você não está no período de usufruir juros semestrais, se você não está no período que você precisa da rentabilidade mensal, semestral, né? Mesmo que você divida o que vier no semestre por 6 meses, né? Para fazer uma rentabilidade mensal, se você não está no período que você precisa, você não está sendo eficiente nos seus investimentos. Por quê? Porque você vai receber o cupom de juros, ele vai cair na sua conta. É só reinvestir, não é? Não é simples assim? Não é, tá? Porque quando você recebe o cupom de juros, você paga o imposto de renda, tá? E você também vai pagar uma parcela aí da tarifa da B3 já, mas isso não impacta. O que impacta mesmo é o imposto de renda. E o que acontece? Se você paga o imposto de renda hoje,
e aí você decide reinvestir o dinheiro, você simplesmente antecipou o imposto de renda e é aquele efeito que eu sempre comento aqui nos vídeos, é o efeito do come-cotas que eu digo, porque o come-cotas existe lá nos fundos de investimento, tá? Não existe aqui no Tesouro Direto, mas é um efeito de antecipar o imposto de renda. Isso é um problema porque aquele dinheiro que estava lá rendendo e era dedicado ao imposto de renda, ele não tinha saído do seu portfólio, tá? Você tinha lá R$ 100 que já era dedicado para imposto de renda. Você tem que pagar R$ 100. Só que se aquele R$ 100 sai do seu patrimônio, ele para de render. Mas ele já era do governo, o que adianta ele estar rendendo? Adianta porque o rendimento dele, só uma parte que é do governo, tá? Se os R$ 100 gera R$ 10, por exemplo, dos R$ 10 uma parte é sua, uma parte é do governo. Não é tudo do governo. Mas quando ele sai do seu patrimônio, ele sai do seu portfólio, aí já era, tá? Não rende mais, então 100% do que renderia aqueles R$ 100 não é mais seu, é do governo. Então esse efeito aí de você antecipar imposto de renda não é bom para os seus investimentos de forma alguma. Ainda mais pensando aqui em semestres, né? Todo semestre você vai fazer isso com a rentabilidade que vier e depois vai reinvestir. Pensa isso em 30 anos, pensa isso em 20 anos aí, quando for que você pense em aproveitar esse dinheiro. É um problema grande, tá? É um problema bem grande. Então, se você... Eu só abri um parênteses bem grande aqui, só para diferenciar esses títulos e o porquê que existe um perfil ideal para esses títulos aqui de baixo e existe um perfil ideal para os títulos de cima ou os títulos que não pagam cupom. Dentre os que pagam cupom, só tem mais outra modalidade, que é o pré-fixado, né? Que aqui ele não paga nada de juro real garantido. Não paga juro real garantido, porque ele está pagando aí 12% dos pré-fixados. Talvez isso aqui tenha muito juro real, se a inflação não explodir, que é o que a gente vai ver na próxima tela. Essa tela que eu tirei lá do Banco Central, tá? Aqui na linha azul você tem a inflação acumulada de 12 meses, que está batendo lá nos 10,3%, tá? E a linha vermelha você vê que é a expectativa de inflação para os próximos períodos, tá? Aqui ficou bem pequena a legenda, mas é o seguinte. Aqui a gente está vendo março de 22, tá? Que é justamente onde a gente está, e aqui março de 23. O fechamento do ano é onde tem esta quebra aqui para baixo, neste gráfico, que é justamente a meta da inflação. Essa linha preta é a meta da inflação, e aqui para cima está o intervalo de tolerância para cima, e aqui para baixo o intervalo de tolerância para baixo. Que intervalo é esse? Você tem aí uma inflação, uma meta de inflação para 2022, que é de 3,5%, tá? 3,5% de inflação no fechamento do ano, tá? Acumulando os 12 meses de janeiro a dezembro. E você tem um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima, 3,5 mais 1,5 dá justamente 5%, e 3,5 menos 1,5, você chega aqui no intervalo de tolerância de baixo de 2%. Então você tem essa meta aqui, tá? Que é o Conselho Monetário Nacional que estipula, e aí o Banco Central tem que perseguir essa meta. E qual que é o problema? O problema é que tá muito lá em cima, tá muito disparado. E esse cara aqui no começo do ano tava com uma perspectiva de cair e entrar aqui para dentro deste quadrado virtual aqui, ó. Tem um quadrado aqui dentro de 2022. Essa linha vermelha tava entrando aqui, tá? No começo do ano. E agora em março já não tá mais, já tá fora. E qual que é o problema? Vai descolar do centro da meta, está descolada. E se está descolada, o Banco Central tem que tomar atitudes aí para fazer com que a inflação entre dentro do centro da meta. Se não conseguir esse ano, pelo menos no próximo ano. Engraçado é que estava desse jeito o gráfico, tá? Ele estava estourando aqui em 21 e em 22 estava entrando, igual a gente vê aqui, ó. Ele está estourando em 22 agora e em 23 ele está entrando aqui dentro do centro da meta, tá? Como se a história se repetisse aqui. E é um ano bem complicado, tá? A gente tem ano de eleição, a gente tem uma crise terrível aí entre Rússia e Ucrânia, então a gente vê inflação disparando na maioria dos países, a maioria dos países tendo que elevar a taxa de juros. É um momento bem sensível para os investimentos. E sobre elevar a taxa de juros é justamente o que o Banco Central faz nesses períodos, tá? Quando a inflação está muito descolada, a principal política que ele utiliza, a política monetária aqui, de elevar a taxa de juros, tá? Ele eleva a taxa de juros e como é que isso afeta a inflação? Quando ele eleva a taxa de juros, pensa bem, o custo do dinheiro fica mais caro.
O que é o custo de dinheiro? É você pegar um empréstimo, você e empresas, você e todo o Brasil, pegar recursos emprestados ficou mais caro. E do outro lado, né, o oposto de pegar recursos, o que aconteceu? Pegar recursos ficou caro. Do outro lado, você investir ficou melhor. Você está tendo melhores rentabilidades investindo mesmo com baixo risco, mesmo que você esteja investindo aí no Tesouro Selic, por exemplo, até a poupança agora já era, porque estourou os 8%, mas investimentos bem seguros aí ficam mais rentáveis. Então, o estímulo é de você poupar, é de você guardar o dinheiro quando a taxa de juros está em cima. Por quê? Porque ficou mais caro gastar e ficou mais vantajoso você poupar. Então, esse é o efeito aqui que o Banco Central espera e isso funciona no mundo inteiro, tá? Quando a inflação está disparando, os bancos centrais elevam aí a taxa de juros. Isso é normal. E a gente tem justamente uma elevação da taxa de juros. Eu já vou mostrar na última tela ali como é que está a expectativa para os próximos períodos aqui, lá do Boletim Focus. E a gente vê uma expectativa de elevar a taxa de juros para controlar essa inflação. E com essa elevação, né, da taxa de juros que deve vir, existe a expectativa de que a inflação entre aqui para o centro da meta e a gente fique bonito na foto, tá? E aí vamos falar um pouco sobre vantagens de entender a inflação. Quais são as vantagens, né? Primeira coisa é você não sair acreditando que um título que paga a inflação vai te pagar o que passou. O que eu estou dizendo, tá? É muito comum você chegar num cenário desse, que a inflação tá lá em 10%, aí você fala, beleza, compre um título desse aqui, ó, vamos voltar aqui, peraí. Compre um título deste cara aqui, ó, que tá pagando lá 5,8, tava pagando 5,9 um dia desses, tá pagando aí quase 6, vamos supor que aqui esteja 6%. Compre um título IPCA mais 6, quando isso acontecer, que você vai ganhar 6% do IPCA mais 10,32 da inflação. Não é essa a leitura, tá? Esses 10,32 já passou, já era. Quem ganhou esses 10,32 é quem estava com títulos indexados à inflação antes dela explodir. Mas ganhou mesmo, será? Quem comprou um tesouro desse aqui um ano atrás, será que ele ganhou essa elevação? Aí o pior de tudo é que não ganhou, tá? Os títulos indexados à inflação, o negócio é complexo, eu sei, mas vocês vão entender. Os títulos indexados à inflação tem essa parte pré-fixada, tá? E a parte pré-fixada, ela se afeta pela taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, essa parte aqui sobe. E quando a parte pré-fixada sobe, o preço do título cai. Todos os títulos. A parte pré-fixada, que é o valor que você vê fixo aqui, tá? Valores mesmo. Isso aqui é pós-fixado, Selic, tá? Isso aqui está indexado à inflação, então são valores que você ainda não conhece. Tá, pós-fixados. E do lado direito aqui você vê partes pré-fixadas. Para todos os títulos, quando essa parte pré-fixada sobe, o preço do título cai. Essa regra ela é absoluta. Então, por isso que, mesmo você tendo um título que te pagava a inflação estourou lá para quase 11%. E aí você teve uma rentabilidade de 11% mais a taxa de juros? Não, tá? Porque na marcação ao mercado isso não aconteceu. O que acontece é o seguinte, você vai ter essa rentabilidade, se a gente está falando de tesouro direto, você vai ter essa rentabilidade se você segurar até a data de vencimento sem problema nenhum, tá? Garantia total da União. Só que no meio do caminho você tem marcação ao mercado. E isso é um ponto importante que eu disse que você tem que entender a inflação, porque você não vai acreditar que quando você olha um título que paga a inflação, ele vai pagar o que passou, os 10%. Porque quanto que pagaria de fato um título, dada a expectativa? Se a gente olha um título hoje, março 22, lá em março 23 vai ter acumulado nos 12 meses, ó, abaixo de 5% de IPCA. Essa é a expectativa que pode não se cumprir, tá? Mas a gente trabalha sempre com expectativas, o mercado inteiro olha para expectativas e toma decisões. O problema é que as decisões que o mercado toma acabam impactando no mundo de hoje, então acabam impactando na perspectiva futura. Esse efeito é tradicional. Então, se a gente olha, hoje a expectativa é que tenha uma inflação nos próximos 12 meses abaixo de 5%. Então, se você vai lá e investe num tesouro que tem lá 5,83% ou 6%, a sua expectativa é de ter 5,83% mais
6%. Não, 6 não, 5% aqui, né? E não os 15% passados, tá? Então, primeira coisa pra você entender é justamente isso. Isso aqui já gera uma confusão na cabeça de todo mundo. Você vê muita gente falando, nossa, olha aqui, tá pagando 6% mais 10%. Então é um título que te paga 16% de rentabilidade. Vamos investir? Cara, aquela inflação já era, já é passado. A gente tem que olhar daqui pra frente. Se a pessoa tá apostando que a inflação vai continuar nos 10%, beleza. Pode fazer sua aposta, mas o mercado não está apostando isso, tá? Segunda vantagem de entender a inflação é que você vai entender que se não tiver ganho real, você está destruindo o valor. Destruindo o valor. Destruindo mesmo, tá? Você está perdendo o poder de compra. Se o seu dinheiro está parado ou se o seu dinheiro está rendendo algum valor abaixo do que vem de inflação, você está destruindo o valor. Não importa só se você teve prejuízo mesmo na sua aplicação, porque aí você tem certeza que você destruiu o valor, né? Você fez uma aplicação e resgatou ela no momento ruim, ou então a aplicação virou tudo, você não sabia onde estava investindo. Foi lá para baixo, você tem certeza que você destruiu o valor, né? Por quê? Porque você colocou 10 e tirou 9, você destruiu R$1. Agora, mesmo que você tenha 10 e vire 11, mesmo que você tenha ganhado R$1, ainda assim, se a inflação tiver dado R$2 aqui, você está destruindo o valor. Ainda assim, você não está preservando o seu poder de compra, tá? Tem esse viés aí também. Você tem que entender esta jogada que eu falei, que a inflação alta, o Banco Central tem que elevar a Selic, tá? A Selic aí, a taxa de juros da economia. Se ele eleva a Selic, a taxa aqui do interbancário, a taxa que os bancos praticam entre si para fechar o caixa no final do dia, tá? O CDI, ele também se eleva, ele está sempre do lado aqui da taxa Selic. E aí, elevando o CDI, se os bancos estão captando mais caro, se os bancos vão emprestar mais caro, então as taxas de juros de toda a economia se elevam, tá? Quando as taxas de juros da economia se elevam, você vê marcação a mercado em todo lugar. O que é marcação a mercado? É o que eu falei, de você ter um título que te paga a inflação mais uma taxa, essa taxa aumenta, o título perde valor. Quando esse título perde valor, é a marcação a mercado. Da mesma forma, quando esse título ganha valor, porque a taxa de juros cai, tá? Efeito inverso, a taxa de juros cai, o preço dele sobe, a taxa de juros sobe, o preço dele cai. Quando a taxa cai, o preço dele sobe, isso também é marcação a mercado. Marcação a mercado é a variação fora da curva, fora do que seria a linha normal daquele título ali, pensando no Tesouro Direto, tá? A linha normal daquele título até o vencimento. Que aí seria aí a curva teórica de juros, tá? E a curva real. Eu expliquei em outros vídeos e vou trazer isso mais para frente no detalhe, essa questão de curva teórica e curva de juros efetiva, tá? Outra vantagem de você entender a inflação é você poder aproveitar momentos com rentabilidades turbinadas. O que seria isso, cara? É você olhar lá para investimentos que estão pagando 6% mais IPCA e perceber que isso não existia 2 anos atrás, 1 ano atrás. Então, se você pensa em segurar um título para vencimento e você chegou nesse momento com caixa e possibilidade de fazer um investimento, você pode acabar aproveitando aí rentabilidades que você não teria antes, tá? Antes você tinha lá IPCA mais 2%, 2,9%, agora está dando IPCA mais 6%, por exemplo. Então você pode acabar aproveitando rentabilidades melhores quando você entende essa jogada da inflação. E aí você acaba surfando a marcação a mercado, tá? Market to market aqui, termo do inglês, e a marcação a mercado na prática, que é justamente você comprar um título no momento e aí depois a taxa de juros cai. Aí, como eu disse, o preço dele sobe. Então você surfa esta onda aí para cima. É possível também você fazer isso. E como eu disse, ia trazer aqui o Boletim Focus, tá? O último disponível aqui de 4 de março de 2022, que traz justamente aqui as expectativas de mercado, tá? Então, IPCA, a nossa inflação, PIB aqui, o crescimento da economia do Brasil. Aqui o câmbio tá em relação ao dólar. E a taxa de juros, a taxa Selic. A gente vê o seguinte, para 2022, a expectativa do IPCA é que feche o ano em 5,65. 5,65 no acumulado do ano, tá? Então não são aqueles 15% que o cara pode estar te falando que você vai ter de rentabilidade no título, são 5,65% a expectativa de IPCA para 2022. E aqui ele também traz para os próximos anos, ó, 2023, 3,51. É o que a gente mostrou lá, que está entrando de fato para o centro da meta. Então,
o Banco Central aí está muito feliz com essa expectativa, talvez não tão feliz com essa daqui, porque isso aqui há pouco tempo estava dentro do centro da meta, ele estava no range ali, no intervalo de tolerância da meta, e já fazem 8 semanas aqui do lado, que está tendo elevação nessa expectativa do IPCA. Então, a cada semana, os agentes de mercado estão olhando para a economia e estão dizendo, não vai dar certo isso não, vai ser maior o IPCA. Estava lá há 4 semanas atrás em 5,44, uma semana atrás em 5,6 e hoje em 5,65. Isso está se repetindo há 8 semanas, tá? Nenhuma das semanas aqui no meio do caminho, os agentes de mercado disseram, beleza, não, o IPCA vai ser menor que isso, tá? Tem 8 semanas que ele está só para cima. E aí, se ele está superando as expectativas a cada tempo, talvez, isso que a gente vai ver nos próximos aí momentos da economia, talvez, essa taxa de juros aqui, a taxa Selic, também vai ter que ter uma elevação, tá? Para controlar um pouco mais aqui o IPCA. O que preocupa mesmo o Banco Central é quando ele olha um pouco mais de prazo, tá? Quando ele olha aqui, ó, porque o efeito da Selic elevada este ano é muito difícil de acontecer um efeito da Selic elevada esse ano neste próprio ano. Normalmente ele gera um efeito para o ano seguinte e os próximos períodos, tá? Então, uma Selic expectativa de 12,25% lá para o final de 2022. E aí a Selic já não é janela de 12 meses, tá? Ela é uma rentabilidade anual. Só que quando você investe em algo que te paga Selic, você recebe dia após dia. Então, sempre faz um fracionamento desses 12,25 para você receber todos os dias. E aí, por exemplo, se você tem uma alteração da Selic, que hoje está lá em 10,75, se você tem uma alteração para 11,5, por exemplo, aí você vê justamente por dia a rentabilidade sendo maior, tá? Ao invés dela pagar um fracionado de 10,75 todo dia, ela começa a pagar uma fração dos 11,5% eventualmente. Se chegar em 12,5% também vai ser uma fração desses 12,5%. Então, é o seguinte, a gente vê que o mercado bem volátil, tá? Toda hora aumentando aqui as expectativas de inflação. Você vê taxas de juros no Tesouro aí batendo recordes lá em cima e você vê um aumento bem sensível para toda a economia, tá? Você vê um aumento sensível aí para questões geopolíticas, para questões aí de economia interna, economia externa, um problema aí de inflação, uma taxa de juros alta, então é um aumento bem sensível, você tem que tomar bastante cuidado com os seus investimentos. E é para isso que a gente está aqui trazendo conteúdo para agregar aí na sua hora de decidir sobre os investimentos, para você conseguir decidir completamente isento aí, dependendo apenas do seu conhecimento, do seu estudo. Então é por isso que eu te peço para se inscrever aqui no canal, deixar o like se você tiver gostado. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.